Na imprensa, no debate público e nas faculdades de economia, o homem virou praticamente sinônimo de política fiscal e também de falar sobre os rumos da economia brasileira. Hoje, economista-chefe da Warren, é professor no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, já atuou como consultor econômico no Tendências Consultoria, fundada pelo ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, por onde também já passaram nomes como o de Gustavo Loyola, que é ex-presidente do Banco Central. Já foi também diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, o FI, do Senado Federal, e secretário da Fazenda e de Planejamento aqui de São Paulo. Mas o seu currículo não tem apenas grandes colegas, grandes instituições. Ele também venceu em 2017 o Prêmio Jabuti na categoria Economia pelo livro Finanças Públicas, da Contabilidade Criativa ao Resgate da Credibilidade. Foi organizado, inclusive, com Mansueto Almeida. A todos que nos acompanham, o convidado de hoje nasceu em fevereiro de 87, na capital paulista, passou parte da infância em Laranjal Paulista e é figurinha carimbada no debate econômico brasileiro. Felipe Scudeller Salto. Tudo bem, Felipe? Tudo bom? Muito obrigado por conversar aqui com a gente, muito obrigado pelo seu tempo aqui em falar com a gente da Isto É. Antes de a gente entrar nos temas aqui que são mais densos, né, falar dos rumos aí do Brasil, de economia, queria perguntar para você, assim, eu vejo que sempre que a gente fala sobre fiscal, o seu nome é quase sempre citado e assim, você teve muito ativo no debate público, né, você tem coluna em vários jornais. Como que é ser o posto de piranga das contas públicas no Brasil hoje? É muito difícil, todo mundo enche os seus ouvidos aí para pedir cálculo, para ver quanto é que tá a dívida. Olha, Eduardo, primeiro agradecer pelo convite, pela introdução aí que você fez, generosa, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês da Isto É Dinheiro. Olha, eu comecei minha carreira já nessa área de contas públicas, porque eu cursei Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo e fiz graduação em Economia, e logo no estágio eu já entrei na Tendências Consultoria, e lá eles estavam precisando de analistas nessa área de macroeconomia e contas públicas, né? E quando comecei, então, a atuar como economista em 2008, ainda como estagiário, na verdade, o que estava acontecendo no país era que as contas públicas pareciam que estavam organizadas para sempre. O governo gerava superávit primário, né? A receita menos a despesa, sem considerar o gasto com juro. A dívida estava relativamente controlada. Veio a crise financeira naquele ano, a crise internacional, e acabou bagunçando um pouco as coisas, mas do nosso ponto de vista doméstico, a política fiscal estava relativamente bem organizada. Em 2009 é que começam os problemas. A era da chamada contabilidade criativa, aqueles abatimentos contábeis que começaram a ser feitos nas despesas, na meta de resultado fiscal. E eu fui me enfronhando nisso, né? Fiz o mestrado também, enquanto estava na Tendências, também nessa área, também na FGV, e acabei me notabilizando. Então, claro que tem outros colegas também que são muito bons, né, que são referências e que a gente acaba trocando figurinhas. Isso é importante, porque nesse momento, diferentemente de quando eu comecei minha carreira lá em 2008, a situação é bastante grave. Você tem uma dívida crescente que é maior do que a dívida, bem maior do que a dívida dos países comparáveis, os chamados países emergentes ou em desenvolvimento, que são mais comparáveis ao Brasil, e esse crescimento da dívida acaba encarecendo os juros e tem consequências macroeconômicas, né? O baixo crescimento, aquele modelo de crescimento no modo voo de galinha, como a gente fala, né? Ano passado, por exemplo, crescemos provavelmente acima de 3,5%. Ainda vamos conhecer os dados a serem divulgados pelo IBGE. Mas esse ano já vai desacelerar de novo a economia brasileira, porque a gente não consegue resolver definitivamente essa questão fiscal. Então, é interessante trabalhar com isso, eu gosto, né? Desde a da graduação lá na FGV, eu já me envolvi também com pesquisas nessa área, participava do Centro de Estudos de Macroeconomia Aplicada. Então é algo que eu gosto, né? Eu não sei se eu sou o posto Ipiranga, não, porque essa história de posto Ipiranga já não deu certo. Mas que eu gosto de olhar isso, tirar dúvidas, conversar com jornalistas, os clientes da Warren também, da corretora onde eu trabalho hoje. Então, tem um pouco de diversão aí também, como tem que ser, senão não tem graça, né? Perfeito. E que eu pergunto, eu lembro até que uma amiga pessoal, ex-colega de trabalho, tinha falado que acho que ela conhecia você e você tinha entrado na FGV super cedo, né? Você sempre gostou de ler, você sempre foi mais aplicado, você entrou realmente cedo na GV aqui em São Paulo? Eu entrei mais ou menos no período regular. Eu tinha 17 para 18 anos e vim do interior, né? Como você citou aí, Laranjal Paulista.
Eu nasci aqui em São Paulo, mas eu fui criado lá, então eu me considero de lá, né? Aí quando eu mudei em 2005 para cá, para começar a cursar a FGV, não voltei mais, né? Volto para visitar meus pais e família e tudo, mas depois fui fazendo minha carreira aqui. Aí morei um tempo em Brasília também, mais de 7 anos, no período em que eu fui assessor do senador José Serra, Uhum. e também depois a direção da Instituição Fiscal Independente, que você citou também, a IFE, né? Hoje a IFE é uma referência. Eu me orgulho também de ter ajudado a construir essa instituição. Não foi fácil porque a gente tinha uma equipe muito reduzida, tinha uma desconfiança também do que esse órgão iria fazer. Os políticos sempre ficam ressabiados quando vem alguma coisa nova, principalmente um órgão cujo objetivo é colocar luz sobre as contas públicas, né? Então morei esse período em Brasília e depois retornei para São Paulo com o convite do governador Rodrigo Garcia para comandar a Secretaria da Fazenda e Planejamento. Então, eu comecei sim cedo, né? Eu sempre me interessei por economia, por política. Eu lembro que lá no interior ainda eu pensava em fazer engenharia, porque eu sempre gostei de matemática e tal. Mas mesmo ainda no ensino médio, eu fui percebendo que eu gostava também de política, de ler as coisas, de me inteirar da conjuntura e tudo mais. Claro, com toda a restrição que você tem quando ainda é um estudante, né? Tá no período escolar. Mas aí que eu fui me direcionando para isso. E teve uma pessoa muito importante lá na FGV, que foi também secretário da Fazenda, na época do governador Mário Covas, aqui de São Paulo, de 95 a 2001, que é o professor Yoshiaki Nakano. E para mim ele foi uma referência muito importante, porque lá na graduação, quando eu tinha ainda 18, 19, 20 anos, ele foi me orientando, né? E eu via nele uma referência. E por contingências da vida e sorte também, eu consegui vir a ocupar o cargo que ele ocupou e que eu tinha me inspirava tanto, né, na história dele, que é a Secretaria da Fazenda. E aí o Nakano, ele me orientava. Então ele falava: "Ó, você gosta de macroeconomia, contas públicas, então vai primeiro para uma consultoria, aí lá você vai aprender como é que é o trabalho do economista". E eu fiz isso, né, segui o conselho dele, fui para Tendências, e lá de fato eu aprendi na prática, né, porque economia é um curso que muitas vezes é muito teórico, né, e você, às vezes não consegue perceber direito a aplicação, como fazer a ligação entre as diferentes variáveis, né. E quando você entra para trabalhar mesmo, escrever relatório, atender jornalista, atender cliente, é que você vai pegando o traquejo. Então tudo isso foi fundamental. Perfeito. E que eu ia te perguntar nesse sentido do IFE, eu me lembro que assim, quando eu também, quando eu estava na faculdade, eu comecei a ler mais sobre economia, pegava Adam Smith lá na biblioteca, eu queria ser meio entender os temas, assim. Eu seguia muita gente no Twitter, assim, seguia você, seguia ainda sigo, né, o Pedro Fernando Neri, muita gente que estava super ativa no debate público, isso era uma voz muito ativa, principalmente na época do IFE. E como você falou, assim, foi um órgão novo e tudo mais, eu acho que teve um impacto legal no porque como você falou, jogou luz sobre um tema que é muito relevante. Como é que foi, a situação de criar esse órgão? Vocês tiveram algum embate? Quando você entrou lá, teve alguma coisa que te surpreendeu muito negativamente? "Putz, o problema era maior do que eu esperava", algo assim? Interessante essa pergunta, porque eu era assessor do senador Zé Serra, do PSDB aqui de São Paulo. Eu fui com ele para Brasília, saindo da Tendências, ele me convidou, no início de 2015. E foi uma escola para mim, porque o Serra, para mim, é o maior político que nós temos e tivemos, porque é alguém que estudou muito, né? Se formou em economia, tem doutorado lá fora, tem uma experiência internacional e tem também o lado político. Ele foi, por exemplo, o coordenador do capítulo de Finanças, Orçamento e Tributação na época da Constituinte, a Constituição de 1988. Então ele conhece também muito do assunto de finanças públicas e para mim esse período com ele foi muito enriquecedor. E quando ele estava no gabinete, lá no Senado, ele tinha um outro assessor, o Leonardo Ribeiro, que hoje está trabalhando no Ministério dos Transportes com o ministro Renan Filho, e que é especialista também em orçamento, principalmente contas públicas, orçamento. Uhum. E ele trouxe uma ideia pro senador Serra. Ele falou: senador, olha, a lei de responsabilidade fiscal prevê um órgão chamado Conselho de Gestão Fiscal, o CGF. E uma das ideias era tirar esse CGF do papel
E esse Conselho de Gestão Fiscal teria como objetivo coordenar as finanças dos estados e municípios, harmonizar práticas contábeis, enfim, ajudar a colocar um pouco de ordem nessa questão fiscal no âmbito subnacional, estados e municípios. Até hoje não saiu do papel. Mas em paralelo a esse CGF, o Leonardo então sugeriu para o Serra, falou, senador, mas tem uma outra instituição que tem obtido uma importância grande no debate internacional e tal, que são as instituições fiscais independentes, também conhecidas como conselhos fiscais, e que servem, diferentemente do CGF, para colocar luz sobre as contas públicas, estabelecer um contraponto com o Poder Executivo, fazer projeções, análises e tal. Aí o Serra ficou empolgadíssimo e fez o projeto. Na época, o presidente Renan Calheiros, né, do Senado Federal, bancou esse projeto. Inicialmente era para ser uma PEC, para colocar na Constituição, para ter mais força, mas houve oposição ali de várias figuras, né, principalmente mais à esquerda, e não se conseguiu fazer a PEC. Aí o presidente Renan Calheiros apresentou um projeto de resolução do Senado, que tem força de lei também, mas é um instrumento mais fraco do que a PEC. Acabou sendo um plano B positivo, porque aí essa resolução foi aprovada, virou lei, e a IFE começou a funcionar. Na época, o Serra já tinha assumido o Ministério das Relações Exteriores, no governo do presidente Michel Temer, depois do impeachment da presidente Dilma, e ele me ligou. Eu estava assessorando o suplente dele, que é o senador Zé Aníbal, né, também de São Paulo, e aí ele me ligou e falou, Felipe, olha, eu indiquei você para o presidente Renan Calheiros para você ser o primeiro diretor executivo da IFE. A IFE vai ser instalada, etc. Eu fiquei, obviamente, muito agradecido. O Serra é muito generoso, né? Melhor chefe que eu tive até hoje, porque ele é muito exigente, ao contrário do que as pessoas falam, ele não é centralizador. Ele delega quando ele confia e quando ele vê que você tem capacidade. E coloca você para ir aprendendo, para ir fazendo contatos e tudo. Então, para mim, foi uma escola. E aí, eu fui indicado, né? O Renan Calheiros me indicou. O processo é parecido com os diretores do Banco Central. Tem um mandato, né? Então, eu fui indicado, fui sabatinado lá no Senado e fui aprovado para exercer um mandato de 6 anos, que era o mandato do primeiro a assumir esse cargo. E fiquei quase os 6 anos todos, né? Eu saí em abril de 2022, faltando aí 8 meses, 7 meses para acabar o mandato, mas acho que eu consegui fazer um bom trabalho. Montei equipe, fizemos os relatórios, né? Principalmente o relatório de acompanhamento fiscal, as notas técnicas, os estudos especiais, que basicamente é o que a IFE vem fazendo até hoje, né? E a imprensa, isso é um termômetro importante que a OCDE, inclusive, utiliza para medir a importância das IFES, a inserção na imprensa. E a imprensa utiliza muito. Pode ver que toda semana tem algum editorial de jornal importante citando a IFE, ou especialistas citando em entrevistas. Isso é importante porque os políticos reagem muito à imprensa. Então, uma coisa é sair na Folha de São Paulo, na Isto É, uma matéria, e os políticos olham isso e reagem. A outra é um relatório de 40 páginas, que se não tiver repercussão, ninguém vai dar importância. Então, a imprensa é fundamental para esse trabalho da IFE. Isso tudo nós fomos aprendendo na prática. Eu participei de muitas reuniões que a OCDE organiza, reuniões anuais com IFES de vários países, então também foi interessante conhecer. Agora, o lado difícil foi justamente a oposição de quem não queria a IFE exercendo esse papel, porque incomoda. Então, eu lembro que o ministro Meirelles foi o primeiro ministro da Fazenda com o qual a gente interagiu. Ele tinha acabado de assumir no governo Temer e nós pedimos uma audiência para apresentar. A IFE estava começando e para mostrar, olha, vai ter aqui um fiscal cônsul, né, um conselho fiscal no âmbito do Senado, nós vamos produzir informações, vai estabelecer um contraponto com o executivo. E ele foi extremamente receptivo, falou, olha, isso é muito importante, espero que vocês consigam fazer um bom trabalho. E eu lembro que na reunião ele colocou o Mansueto Almeida, que era secretário do Tesouro, e o Jorge Rachid, que era o secretário da Receita, e falou para mim, ó, eles estão à disposição, os dados que vocês precisarem, estamos de portas abertas, porque é muito salutar, né, esse trabalho da IFE.
mas nem todos têm essa mesma postura que o ministro Meirelles. Teve outras ocasiões que a gente enfrentou aí oposição, mesmo entre políticos, né? Porque para que o Senado precisa ter um órgão que vai ficar incomodando, entendeu? Produzindo relatório, etc. E o Senado vai pagar para eles fazerem isso, entendeu? Agora, aos poucos, eu acho que essa cultura da IFE, do cão de guarda das contas públicas, que é como a IFE é conhecida lá fora, né? Watchdog, ela vai sendo incorporada. Nada é tão rápido. E a presença da IFE nessa institucionalidade de contas públicas no Brasil evita muitas coisas erradas, né? Porque o governo sabe que tudo que ele vai fazer vai ter o Tribunal de Contas, mas vai ter também a IFE ali produzindo relatório, falando que vai dar certo ou que vai dar errado, etc, etc. Perfeito. O que eu ia te perguntar, você citou o Meirelles, eu me recordo que ele veio até aqui, falou com a gente da História tem umas semanas, mas numa outra entrevista que eu assisti dele, ele comentou que quando ele, acho que, se não me engano, foi a época que ele estava no Boston Bank, algo assim, ele veio pra cá, não lembro qual foi o primeiro cargo que ele assumiu, e aí ele falou que relatou para um amigo, falou, pô, vou vir, vou entrar pra vida pública do Brasil e tudo mais, aí o amigo dele falou, pô, ótimo para o Brasil, péssimo para você, porque é muito difícil trabalhar e tal. Você teve bons anos de Brasília e, né, teve Secretaria da Fazenda aqui em São Paulo. Como que é isso, assim? De fato tem é um fardo muito grande fazer parte da vida pública, é muito diferente do privado, tem alguns ossos do ofício que são difíceis de lidar? Também outra excelente pergunta. No meu caso, minha trajetória é diferente do ministro Meirelles, porque eu comecei praticamente numa consultoria, que é a Tendências, setor privado, é verdade. Mas não é mercado financeiro, né, propriamente dito e tal. Então, e logo depois, né, depois desse período inicial, que foi muito importante e tal, aprendi muito com o Maílson, Uhum. eu devo muito a ele. O primeiro artigo que eu escrevi foi no Estadão, junto com ele. Eu lembro até hoje, dia 30 de novembro de 2009, sobre a contabilidade criativa. Então, assinamos juntos. Eu tinha 22 anos. Então, muito generoso também, né? Na vida a gente tem que ter sorte também de encontrar pessoas que ajudem a gente também nesse aspecto, né? Deem oportunidades e tal. Daí fui para Brasília, então setor público, fiquei no gabinete do Serra, depois a IFE, e aí veio o convite para ser secretário que eu não esperava. Com 35 anos, eu assumi a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o cargo talvez mais importante depois dos cargos federais, né, de Fazenda, Planejamento, num estado também muito relevante economicamente. E aí foi maravilhoso, assim, foi uma experiência fantástica, porque as coisas acontecem, né? No executivo, eu já tinha tido a experiência lá na assessoria do legislativo, na IFE e tal, mas ali era produzir informações. Já no cargo que eu tive no executivo, na Fazenda, apesar de ter ficado pouco tempo, né, 2022, as coisas acontecem, você é responsável por isso, né? Então aquilo que você indica, que o governador determina, que a gente vai construindo junto com os outros secretários, isso vai se transformando em políticas públicas e você consegue contribuir para melhorar a realidade das pessoas. Uhum. Isso é o que me fascina nos cargos públicos. Claro que do outro lado, você tem uma remuneração baixa no serviço público, é difícil você ficar muito tempo justamente porque também tem questão de risco, né? Tudo que você faz, você responde no seu CPF, tem os órgãos de controle. Se eventualmente tiver processo, você tem que se defender na física, pagar advogados, tudo isso. E isso acaba muitas vezes afastando muita gente boa também de se interessar por cargos públicos. E agora, de 2 anos para cá, eu estou tendo uma experiência no mercado financeiro que também está sendo muito interessante. Estou aprendendo bastante, conhecendo outras pessoas. E o trabalho lá na corretora, na Warren, é parecido com o que eu fazia na IFE e na Tendências, porque é produzir informação, a gente produz relatórios, analisa todas as medidas que o governo anuncia. Como economista-chefe, tenho que falar um pouco de tudo também, fazer palestras, reuniões, falar com a imprensa. Então eu me divirto também. E aí dá para também pensar num planejamento maior para eventualmente um dia voltar para o governo, né? Perfeito. E que eu ia falar, entrando um pouco nos tópicos de fiscal, de macroeconomia, a gente, eu, assim, cubro principalmente, sempre cobri os últimos anos, bolsa, mercado privado, mercado financeiro, ações, e a gente aqui cita, às vezes você vai para uma matéria de fechamento de pregão, coisa assim,
e você vê fiscal na manchete, no lead, nos primeiros parágrafos, assim. Isso, na sua visão, é normal? Nos outros países tem um impacto diferente do que tem aqui? Porque aqui a gente fala muito, né? O governo impacta muito, às vezes pisca uma notícia na tela de Brasília, muda todo o cenário. Isso é natural ou a gente deveria evitar isso? A gente deveria trabalhar para que não tivesse essa conexão? Você sabe que a literatura de orçamento, de contas públicas, fala muito num viés deficitário dos governos. Qualquer governo em qualquer país tem um viés deficitário. Como assim? É porque todo mundo que é eleito para fazer algo. E para fazer algo você tem que gastar. Então, o mais liberal dos presidentes da República que possa ser eleito, por exemplo, no Brasil, mesmo sendo muito liberal, pregando o Estado mínimo ou coisas do tipo, ele também vai ter que gastar. Porque ele vai querer, por exemplo, fazer uma política de defesa nacional, ou vai querer ter uma marca, fazer uma política pública que ajude, né, ele a se reeleger depois e fazer coisas que ele imaginou, que ele pensou, que ele planejou. Então, o viés dos governos é deficitário, porque você é eleito para gastar, não para fazer economia, para ficar cortando gasto. O problema, então, é como fazer com que os governos que têm os seus planos, as suas ambições, e dada a Constituição e as leis que também revelam aquilo que a sociedade quer fazer e deseja do governo, e, portanto, vai exigir orçamento, vai exigir arrecadação, vai exigir dívida pública, carga tributária, como fazer com que esses governos sejam fiscalmente responsáveis. O Brasil tem uma história de 80 para cá, de 1980 para cá, em que as contas públicas passaram por diversas mudanças, inclusive mudanças positivas, com a lei de responsabilidade fiscal, a separação das funções do Banco Central do Banco do Brasil. Antes você tinha a conta movimento, que acabava levando a uma relação quase incestuosa entre essas duas instituições, a criação da Secretaria do Tesouro para ter uma gestão profissional da dívida pública, a renegociação das dívidas dos estados em 1997, e por aí vai, o teto de gastos no governo do presidente Temer, agora o novo arcabouço fiscal. E por que que esse tema está sempre sendo debatido, como você falou? Primeiro porque, de fato, esse é um problema estrutural. A gente tem um resultado fiscal e uma dívida pública que são muito diferentes quando a gente olha para a média dos países comparáveis. Então, a nossa dívida é muito alta e a gente não poupa no setor público. A gente está gerando déficits já desde 2014. 2022 foi um pequeno superávit, porque a inflação ajudou muito a arrecadação e acabou terminando com um pequeno superávit, mas foi rapidamente a trajetória de déficits voltou em 23. Então, como a gente não consegue resolver esse problema permanentemente, ele está sempre na boca dos economistas, dos especialistas do mercado, da imprensa. Por outro lado, há um certo exagero, porque às vezes a gente lê certas análises que parece que os quatro cavaleiros do Apocalipse já chegaram na Faria Lima e o mundo vai acabar amanhã. Mas é importante essa relação entre o mercado e o Estado, porque os dois funcionam juntos. Então, o mercado ele alerta para as coisas, mostra para o governo se ele fizer isso, o que acontece, como isso vai ser precificado, para onde vai o dólar, como a inflação vai ser afetada, os juros. E o Estado, por outro lado, mostra para o mercado: olha, o meu plano é esse daqui, você pode acreditar que eu vou ser um bom pagador, compre a dívida pública para eu poder financiar as políticas públicas. Então, é uma relação de choques e contrapesos permanentes entre essas duas grandes instituições, o Estado, o setor público e o mercado, né? O mercado são vários mercados, na verdade, mas essa relação é importante. E quando você tem esses alertas, olha, a dívida está crescendo muito, a qualidade do gasto é ruim, olha os subsídios aumentando, olha o gasto tributário, não é? Isso é importante porque numa democracia, a partir desses diagnósticos, dessas informações, os governos podem ir melhorando e podem produzindo resultados condizentes com uma trajetória mais sustentável. No fundo, o que que você precisa ter na política fiscal? Uma dívida que seja sustentável. O que quer dizer isso? O bom não é ter dívida zero. Eu costumo dizer que dívida é uma coisa boa, desde que você seja um bom pagador. Então, se eu tenho uma dívida de 7 trilhões de reais, né, eu preciso mostrar que essa dívida, em termos nominais, está crescendo menos do que o PIB. Mas muitas vezes o PIB está crescendo muito pouco.
e o juro está muito alto, então aqueles 7 trilhões vão crescendo num ritmo maior do que o PIB, alimentados pelos juros, enquanto o PIB está crescendo um pouquinho. Aí essa relação da dívida com o PIB, que é uma forma de eu ver a capacidade de pagamento, ela cresce. E aí o mercado fala o seguinte: olha, você está gerando receitas, gerando economias, produção, que não são suficientes para pagar toda essa dívida. Então o seu risco é maior do que um outro país que consegue ter uma dívida equilibrada. Logo, eu vou continuar te financiando, mas eu quero juros maiores. Essa é a relação que precisa ser discutida, né? Quando o governo atual fala do arcabouço fiscal, vamos cumprir as metas e tal. Isso é bom, mas é preciso ir além disso, porque para a gente conseguir voltar a ter uma dívida que fique equilibrada em relação ao PIB ou em relação à receita, que é a capacidade de pagamento do Estado e do país, eu preciso gerar superávites. A receita tem que ser maior do que a despesa. Lembrando que a gente tem uma despesa com juro também que é muito alta. Só para dar um número, os Estados Unidos tem, por exemplo, um déficit nominal, que é a receita total menos a despesa total, incluindo o pagamento de juro da dívida, de 6,5% do PIB. O nosso fechou ano passado, essa mesma conta, incluindo o juro, em quase 9% do PIB. Perfeito. E o que eu ia perguntar, nesse sentido de ajuste fiscal e tudo mais, acho que sempre que vem esse tema à tona, começa aquela discussão sobre, né? Tem alguma parte que vai falar, poxa, o Brasil gasta muito mal, outra pessoa vai falar que o poder público é muito caro, que o Brasil gasta muito. Hoje, na sua visão, o Brasil gasta muito ou ele é pouco eficiente, ele aloca mal os recursos, ou talvez um pouco de cada coisa? É um pouco das duas coisas, porque quando a gente olha a composição do orçamento, se você pegar as despesas que a gente chama de obrigatórias, que são meio inescapáveis, né? Então, a folha salarial dos servidores, as aposentadorias, o regime geral de previdência social, os benefícios sociais, o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, o abono salarial, o seguro-desemprego, os subsídios e subvenções, a saúde e a educação, sobra uma fatia muito pequena de algo como 6%. Então, só 6% que são as chamadas discricionárias, despesas não obrigatórias. Ou seja, 94% está dado. 6% é onde eu posso mexer. E mesmo dentro desses 6%, tem despesas que eu não consigo cortar, porque eu preciso manter a luz do ministério acesa. Eu preciso pagar gastos de limpeza, de segurança, bolsa de pesquisa que está lá dentro, emissão de passaportes, enfim, serviços essenciais que não são despesas obrigatórias, mas estão dentro desses valores. Agora, as emendas parlamentares, com toda essa novela das emendas impositivas, as emendas PIX, que voam de Brasília para o município de uma maneira totalmente descontrolada, né? Agora o ministro Flávio Dino do Supremo corretamente entrou nessa questão desde o ano passado, e isso está ajudando a colocar um pouco de ordem no coreto. Mas as emendas, que são gastos pulverizados, em geral de qualidade ruim, elas acabaram também ocupando mais um pedaço desse orçamento que seria livre. Qual que é o resultado disso? O investimento público está caindo. O governo, nesse aspecto, faliu, porque não consegue mais ter recursos relevantes para fazer grandes obras de infraestrutura, projetos estruturantes. A gente tem uma coisa no Brasil que chama Plano Plurianual, o PPA. É uma espécie de orçamento plurianual para você projetar e programar investimentos, projetos importantes para 4 anos à frente. Não se dá a menor importância para isso. Nem o Congresso dá importância, nem os especialistas, nem a imprensa. Por quê? Porque, na prática, o que acaba sendo debatido é o curtíssimo prazo. A lei orçamentária anual, a meta fiscal do ano, se vai cumprir a meta zero ou se não vai. E o longo prazo, a discussão do crescimento econômico, do desenvolvimento, fica para terceiro, quarto, quinto plano. Isso precisa mudar. Como é que vai mudar isso? Com uma reforma orçamentária digna desse nome. A lei que organiza as contas públicas é do governo João Goulart, Lei 4.320 de 1964. Essa lei precisa ser reformada, ela está completamente datada. O Estado brasileiro precisa resgatar a capacidade de planejar, porque não tem vento bom para nau sem rumo, né? Como diz o ditado. Se você não sabe onde quer chegar, todos os ventos acabam sendo desfavoráveis, né? Então a gente tem que resgatar isso. Então, respondendo a sua pergunta, a composição do gasto é ruim o tamanho do gasto também preocupa. Tanto preocupa que a gente está gerando déficits. Mesmo com a arrecadação crescendo bastante, aí mérito do
ministro Fernando Haddad, que conseguiu aprovar um monte de medidas no início do governo, mas esse crescimento não é suficiente para ajudar a controlar a dívida pública. Então, nós precisamos colocar o dedo na ferida do gasto. Tem muito gasto que é importante, mas que está sendo mal feito, né? Esses problemas, eles são meio misturados, né? O tamanho e a qualidade. Por exemplo, alguém vai ser contra o gasto com educação? Alguém vai ser contra o gasto com saúde? Não, mas toda vez que você vai discutir se aquele gasto está sendo bem feito, se não daria para ter um crescimento menor daqueles orçamentos, você se vê diante de um debate interditado. Porque parece que de um lado é a Faria Lima querendo que corte os gastos das pessoas que precisam desses recursos, e de outro é o poder público em geral, o Congresso, defendendo o gasto atual e mais um pouco, o gasto atual e mais um pouco. Então, isso é que precisa mudar. Nós temos que começar a avaliar os gastos que são realizados. Ter avaliação econométrica mesmo, estatística, para mostrar, olha, o abono salarial, por exemplo, é um programa bom? Deu resultado? Gera emprego? Ou seria melhor eu acabar com o abono salarial e aumentar um pouco o Bolsa Família, que é um programa que reconhecidamente dá resultado em termos de reduzir a pobreza e a desigualdade? Esse debate é que não acontece no Brasil e precisaria acontecer, não só no Congresso, mas entre nós todos, né? Especialistas, imprensa. E no Congresso é importante também, porque hoje a lei orçamentária, eu gosto de usar uma imagem que ela é uma espécie de piloto automático. Você pega o orçamento do ano anterior, incrementa pela inflação e mais alguma coisa, e esse vai ser o orçamento do ano seguinte. Quando a discussão deveria ser todo ano, quais são as prioridades, de acordo com os objetivos do país para médio e longo prazo. E não o quanto vai sobrar para a emenda, o quanto eu vou mandar para a minha localidade. Isso deveria ser o debate lateral. E hoje ele é o centro do debate no Congresso, Uhum. a discussão das emendas. Perfeito. Nesse sentido, acho que assim, desde o arcabouço, nesse governo e tudo mais, sempre tem aquela discussão de como vão ser geridos os gastos, onde que vai cortar. Eu lembro que começou essa discussão muito forte, assim, você ali no mercado, do pessoal pedindo um pente fino em alguns benefícios sociais. Na sua visão hoje, onde que daria para cortar no ajuste fiscal maior? Se você estivesse na cadeira do Haddad lá, o que você acha que daria para que é mais claro e que seria relevante para as contas públicas? Eu entendo que algumas coisas ele já fez no pacote fiscal do ano passado. O mercado deu pouca importância e até avaliou mal, porque o governo cometeu um erro, né? Aí é aquela coisa da relação do Estado e do mercado que eu falei há pouco, né? Quando ele anunciou o pacote fiscal de contenção de gastos, ele anunciou junto aquela medida do imposto de renda, A isenção, né? para aumentar a faixa de isenção de 2 salários mínimos para R$ 5.000. O problema é que essa medida custa muito caro, a compensação é incerta, não se sabe ainda como vai ser feita. O ministro, o próprio secretário executivo do ministério já deram indicações de que pode ser um adicional de imposto de renda. Aí tem que ver os detalhes disso, quanto arrecadaria e tal, porque a medida em si custa 45,8 bilhões, o aumento da faixa de isenção pela nossa conta. E é uma conta conservadora. Da onde eu vou tirar esses 45,8 bilhões para compensar? E aí, como a expectativa do mercado, depois de várias semanas que o governo vinha prometendo anunciar o pacote e ficou postergando, a expectativa do mercado era que viesse um pacote robusto. Veio um pacote importante, mas junto com essa medida. Então, misturou tudo, o mercado avaliou mal, o câmbio subiu, claro que motivado por questões externas também, como a gente viu depois, né? Mas o pacote contém alguns elementos importantes. Por exemplo, a regra do salário mínimo, que hoje é a regra vigente de correção do salário mínimo, é o PIB de 2 anos antes mais a inflação. Ou seja, tem uma correção real todo ano baseada no PIB de 2 anos atrás. Só que agora, com o pacote, essa regra vai ter que se submeter ao limite de gasto do arcabouço fiscal. Ou seja, o salário mínimo só vai poder crescer no máximo 2,5% ao ano. Então, aquilo que o limite de gastos estiver crescendo é também o máximo que o salário mínimo vai poder aumentar. Por que isso é importante? Porque o salário mínimo serve de indexador para uma boa parte da Previdência, para o abono salarial, para o seguro-desemprego, para o benefício de prestação continuada. Então, esse tópico é fundamental e estava presente no pacote fiscal. Mudanças na regra do BPC, na regra do abono, no Fundeb, que é o Fundo da Educação, nas emendas parlamentares, tudo isso veio no pacote. Ah, mas é insuficiente. De fato, sozinho não vai produzir
num horizonte conhecido, o superávit primário que a gente precisa para estabilizar a dívida. Mas é um passo na direção certa. Então ele já fez algumas coisas importantes e agora na segunda etapa do mandato, né, eu sempre costumo dizer que diferentemente do jogo de futebol, o segundo tempo do jogo na política é mais curto, porque esses 2 anos que faltam para o presidente Lula, no terceiro mandato dele, ele vai ter muita dificuldade, porque até abril do ano que vem você tem uma vida útil lá no Congresso. Depois de abril do ano que vem é a eleição e só, é só isso que vai se discutir. Então é muito complicado você imaginar que medidas novas, duras, vão ser aprovadas agora nessa segunda parte do jogo. O que eu acho que o ministro Haddad precisa fazer é realizar um contingenciamento nas despesas discricionárias, que estão previstas em 217,5 bilhões na proposta orçamentária, ainda não foi aprovada, né? Vai ser depois do carnaval, provavelmente. Fazer um corte ali de 30, 35 bilhões para dar um sinal forte para esse ano e segura as pontas. E evita novas bombas que o Senado e o Congresso e a Câmara eventualmente armem para o governo, porque sempre vai ter. Evitar isso. E evitar também as iniciativas gastadoras, porque elas estão sempre aí. A gente vê na imprensa até ministros, colegas do próprio ministro da Fazenda tentando queimá-lo. É contra isso que ele precisa atuar. E eu entendo que o presidente Lula, até esse momento, está mantendo ele fortalecido, mostrando que a economia quem cuida é o Haddad, etc. Isso é importante. Agora, para resolver estruturalmente e responder a sua pergunta, o que teria que ser feito? A meu ver, tem uma lista de coisas. Primeiro, as emendas parlamentares chegaram a 50 bilhões de reais. Não dá para você ter 50 bilhões de emendas, pulverizando gastos, acabando com o investimento público e representando praticamente um quarto da pizza daquela despesa que eu mencionei que já é pequena, a discricionária. Então isso tem que voltar ao padrão anterior, tem que ser pelo menos metade disso. Você já economiza 25 bilhões. Precisa mudar o regime das emendas. Esse descontrole que a gente viu nos últimos anos, desde 2015, com as emendas impositivas, com esses carimbos que foram sendo criados, com a emenda PIX, isso tudo tem que voltar atrás. Eu estou dizendo o seguinte, não estou afirmando que dá para fazer isso agora, mas eu estou dizendo o que precisaria ser feito, né? Então aí você já economiza 25 bi. Fundeb, que é o Fundo da Educação. O Fundeb tem uma regra que a União tem que entrar com 10% daquilo que os estados gastam com educação. Só que esse 10% foi modificado já há alguns anos com a nova lei do Fundeb e ele vai crescendo. Ele vai chegar a mais de 20%. E isso vai pressionar o orçamento de uma maneira impeditiva. Você vai ter que voltar esse percentual, se não para 10%, para algo no meio do caminho. 15, 16 no máximo. Senão as contas vão explodir em 2027 e 2028 e não vai ter arcabouço fiscal, teto de gastos, o que você quiser que segure. Porque uma coisa é ter uma regra fiscal, a outra é você tirar o pé do acelerador. Não adianta eu colocar a placa com limite de velocidade 120 por hora, só que o pé está lá na tábua, está correndo 300 por hora. Tem que tirar o pé do acelerador e até pôr um pouco o pé no freio para reduzir a velocidade. Então, emendas parlamentares, Fundeb, a questão do salário mínimo. Tem que desvincular o salário mínimo de qualquer despesa. Uma coisa é política de mercado de trabalho, que é o salário mínimo. Para que se criou o salário mínimo? Porque há uma ideia de que o trabalhador não pode receber menos do que X reais. Ótimo. Esse X reais, que é o mínimo que a gente calcula eventualmente para sobrevivência, etc., ele tem que ser corrigido pela produtividade, para acompanhar o mercado de trabalho. E ponto. Ele não é indexador para gasto social. O gasto social tem que ser discutido ano a ano no orçamento, de acordo com a restrição orçamentária, de acordo com a possibilidade de arrecadação. Então, mais uma medida. Salários de servidores, principalmente judiciário. Nós precisamos acabar com os penduricalhos. Esses super salários precisam respeitar o teto do Supremo. Então, se não dá para fazer isso da noite para o dia, pelo menos que se crie, então, uma forma de remunerar os servidores mais qualificados, que têm mais responsabilidade, cargos importantes, de uma maneira racional. Não dá para você ficar pendurando no orçamento um monte de remunerações extra-teto e que acabam pressionando o orçamento público também. Perfeito. Então, todas essas coisas daria para fazer.
são difíceis politicamente, mas eu acho que a agenda é por aí. Nesse ponto aí você falou dos super salários, isso até estava naquela lista de prioridades lá que o Haddad entregou ao legislativo. E essa discussão acho que ela vem muito à tona, assim, todo ano tem alguma matéria do Estadão falando sobre o salário de juiz, é sempre algum número assim, assim, a última que eu vi era de um tribunal de Rondônia que tinha juiz que ganhava 400 mil mensais, que é tipo, assim, surrealmente acima do teto, é uma é um cenário bem complicado e essa discussão ela vem à tona, mas muitas vezes por uma questão até republicana, né, de poxa, você tem uma regra que ela é simplesmente não respeitada, e você tem, um volume de verbas indenizatórias que é muito injusto, principalmente como você falou, né, porque não tem o teto do Supremo que não é respeitado. Se isso fosse atacado tanto no sentido de, reduzir essas verbas indenizatórias, né, que é como a gente chama formalmente os penduricalhos, ou, limitar o crescimento desses salários e tudo mais, quanto eu vejo muitas pessoas falando disso, mas pouco do quanto daria. Dá pra ter uma noção do quanto que a gente economizaria limitando esses super salários ou impondo qualquer tipo de regra nesse sentido? Eu acho que não é a principal medida do ponto de vista fiscal, mas é uma medida que moralizaria o serviço público, legitimaria outras ações, né? E como que eu vou mexer na regra do salário mínimo se ao mesmo tempo eu tenho essa excrescência desses salários exorbitantes? Eles vão dizer que não é salário, que é verba indenizatória, Uhum. que são remunerações determinadas pela própria justiça e tal. Então, eu preciso fazer isso para poder abrir caminho para as outras ações que sejam mais relevantes do ponto de vista fiscal. A meu ver, a limitação do supersalário daria algo como 3 bilhões de reais, se feita para tudo, para todas as carreiras e todos os poderes. Agora, ela deveria ser parte de uma reforma administrativa, porque eu fui secretário da Fazenda e Planejamento aqui do estado de São Paulo, e o que eu percebi é o seguinte: você tem servidores e servidores. Tem servidores que assumem responsabilidades tão importantes e às vezes até mais arriscadas do que as do próprio secretário da Fazenda. Então, eu tinha lá o meu subsecretário da Receita Estadual, que é equivalente ao secretário da Receita Federal, mas no âmbito do Estado, que tinha que assinar portarias, resoluções, comunicados todo dia no próprio CPF, respondendo, portanto, né, e tomando risco. E assumindo esse cargo de confiança para além das atribuições normais. Agora, esse servidor ganha a mesma coisa que um outro que não assume nenhuma responsabilidade adicional e está lá em algum lugar num cargo mais tranquilo, em funções menos difíceis de serem executadas. Então, por que que eu estou dando esse exemplo? Porque tem que ver o outro lado também. Você não pode jogar o bebê junto com a água suja do banho. Você tem que fazer uma reforma administrativa que permita, um, pagar bem aqueles que merecem serem bem pagos. Dois, garantir a atratividade de cabeças pensantes, de gente bem formada, para o serviço público, porque isso é fundamental para o Estado. Se eu não tenho uma burocracia permanente bem paga, eu não tenho nada. E, terceiro, garantir que essa estrutura de carreiras, de pagamentos de ativos e inativos, né, aposentados, pensionistas e tal, caiba no orçamento, seja fiscalmente responsável, dada a realidade do Brasil. É esse pensamento mais global que precisa ser adotado, a meu ver, nesse tema dos supersalários. Porque quando a gente vai discutir supersalário, só discute essa ponta do problema. Tem que discutir, na verdade, uma reforma administrativa mais geral que considere, a meu ver, todos esses pontos. Perfeito. Falando em reforma, a gente teve reforma tributária recentemente. Eu fui num evento, foi início da semana anterior, e aí tinha uma pesquisa lá sobre a visão da reforma, e as opiniões eram muito divididas, assim. Tinha muita gente falando que não via com bons olhos, outras pessoas estavam vendo que não concordavam, que simplificava. Existe um debate muito grande, e o tributário no Brasil sempre foi, assim, um bicho de sete cabeças. Qual que é a sua opinião sobre a reforma? Ela simplifica a regra do jogo? Esses dados que às vezes assustam, né, de alíquotas maiores, alíquotas gigantescas em relação ao resto do mundo, são de fato ruins? Como é que você enxerga o texto que a gente tem hoje? Olha, eu fui talvez um dos principais críticos dessa reforma tributária do consumo, agora a emenda constitucional 132, já com um projeto de lei complementar aprovado também, ainda faltando mais um projeto de lei complementar, que é o do Comitê Gestor do IBS, né, que vai ser o imposto a substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. E eu fui crítico porque eu entendo que essa reforma ela deu um passo maior que a perna. Ela vira de ponta cabeça o capítulo de finanças e tributação da Constituição
tem uma transição muito longa, vai criar complexidades do ponto de vista do contencioso tributário, dos custos de compliance para as empresas, quer dizer, o custo de cumprir com as obrigações junto aos fiscos, e vai criar também problemas do ponto de vista de governança federativa desse novo imposto. A CBS, que vai juntar o PIS/PASEP e a COFINS, essa vai dar certo, porque essa, na verdade, o PIS/PASEP e a COFINS, eles já são a mesma coisa, né? Eles são o mesmo bicho nessa selva tributária. Só que eles são hoje separados. O que está se fazendo é juntar os dois. A transição vai ser de 2 anos, está resolvido. A Receita Federal tem expertise para cuidar desse imposto. O contencioso vai ficar concentrado também aonde já está hoje, que é no CARF, que é o Contencioso Administrativo Federal Tributário. O problema, e aí a minha grande preocupação sobre o que vai acontecer, e essa também certamente é a preocupação do setor produtivo, que em geral apoiou a reforma, vale dizer, senão ela não teria passado no Congresso. É quanto ao IBS, né, que vai juntar o ICMS estadual e o ISS municipal. O ICMS, que é o principal imposto do Brasil em termos de importância, de valor, etc., hoje é comandado pelos estados. Cada estado tem o seu ICMS, arrecada, devolve crédito, tem os seus regimes, tem as suas exceções. Existe o CONFAS, que é o Conselho, o Comitê de Política Fazendária, que reúne todos os secretários e secretárias estaduais, e que foi criado nos anos 70 para dirimir conflitos, para decidir sobre benefícios fiscais, incentivos e tal. Essa lógica toda vai mudar, vai acabar. Você vai ter um comitê gestor, que no início chamava Agência Centralizadora, era um nome que eu brinco que era mais fiel à causa, né? Porque de fato é isso que ele é uma agência centralizadora. E esse comitê vai a todos governar, porque ele vai ter 54 membros, ele vai exarar o regulamento do novo imposto, ele vai arrecadar, vai partilhar os recursos com estados e municípios, vai devolver crédito para contribuinte, vai dirimir questões por exemplo, divergências entre autos de infração que podem acontecer no país inteiro. Então ele vai ser o todo-poderoso, na verdade. Para ele ser mais poderoso que qualquer estado, só vai precisar agora escolher as cores da bandeira e o hino do comitê gestor. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, o governador Tarcísio hoje, a gente consumiu esse copo de água aqui, o que acontece com o ICMS? Na hora entra na conta única do Estado no Banco do Brasil. Consumiu, entrou. Com o comitê gestor, vai lá para a conta do comitê gestor esse recurso. E daí o comitê gestor vai decidir, olha, esse pedacinho aqui pertence ao município de São Paulo. Esse outro pertence ao Estado. E essa parte aqui eu vou devolver o crédito para o contribuinte, porque teve geração de crédito aqui ao longo da cadeia, etc, etc, na compra de insumos. A chance disso dar certo é próxima de zero. Só vai dar certo se tiver uma mega centralização e se esse comitê tiver tanto poder que vai ser mais importante que a Receita Federal. Porque quem vão ser os servidores que vão cuidar de tudo isso? Os advogados, os procuradores. Eles vão requisitar toda essa mão de obra que hoje está em cada um dos estados e os interesses federativos. E se um auto de infração lavrado contra uma empresa do estado de São Paulo cair na mão de um outro estado que tenha interesses contrários ao do estado de São Paulo? Quem que vai resolver isso? Então, por isso que a lei do comitê gestor, que é a mais importante, até agora não foi aprovada, porque eles não conseguiram resolver esse problema ainda. Tudo isso para mostrar para você que a reforma, quando você conversa com economistas, meu amigo Samuel Pessoa, por exemplo, ele fala, não, mas tem 172 países que adotaram e olha como melhorou, eles crescem mais do que o Brasil, porque simplifica. Só que o diabo mora nos detalhes, meu amigo. E o regime brasileiro é totalmente diferente de cada um desses 172 países que normalmente são usados para fins de comparação. Tanto é diferente que, para dar certo, para aprovar a emenda constitucional, que é a reforma tributária do consumo, o preço que se pagou foi altíssimo. Primeiro preço, uma transição de 50 anos. Ah, mas o IBS já vai começar no curto prazo e até 2033 vai ter a transição terminada. Aparentemente, ou a promessa é essa. Mas o que vai acontecer quando chegar lá em 2032, né, que é o último ano da transição? Como as alíquotas do ICMS e do ISS elas vão reduzindo 10% ao ano, a partir de 2029, então 29, 30, 31, 32. Quando chegar em dezembro de 32,
as alíquotas do ICMS vão corresponder a 60% das alíquotas atuais. Algum gênio da raça com certeza vai propor no Congresso para postergar por mais 10 anos, porque a dependência de alguns estados conhecidos, né, dos chamados incentivos fiscais e da guerra fiscal é muito grande. Por isso que eles jogaram para frente e por isso que conseguiu aprovar. Qual foi o segundo fator que levou a conseguir aprovar? Uma brincadeira de quase R$ 1 trilhão que está sendo colocada num fundo. Fundo esse que vai servir para jogar dinheiro de helicóptero para os estados. O Fundo de Desenvolvimento Regional. Esse fundo começa já em 2025 com 8 bilhões e esses aportes vão crescendo, né? Tem esse fundo e tem o fundo de compensação pelo fim da guerra fiscal. Quando você junta os dois até 2043 e soma tudo que vai ser aportado pela viúva de sempre, que é a União, dá 790 bilhões de reais. Então esse é o segundo custo que foi pago para aprovar uma reforma que, a meu ver, tem um risco grande de não dar certo. E se você olhar para as outras reformas que nós já tivemos no nosso IVA, porque o ICMS é um IVA, né? Sempre houve uma contra-reforma logo depois para fazer ajustes. O que eu espero, né? Como isso já é uma realidade e não vai mais voltar atrás, pelo menos não no curto prazo, que a gente consiga ter uma regulamentação adequada e que haja transparência, pelo menos, né? E que os atores envolvidos, principalmente dos governos regionais, que têm experiência com o ICMS, né? Eu vejo aqui em São Paulo o que os auditores fiscais aqui conhecem do riscado do ICMS, o comitê gestor vai demorar 1000 anos para conseguir aprender, entendeu? Então você vai ter que aproveitar também esse conhecimento, essa experiência, e isso não vai ser fácil, porque aí você vai envolver interesses diferentes numa única entidade. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar, né? Perfeito. Trocando um pouco de assunto, a gente está num momento que a gente veio de um segundo semestre de 24 que foi um pouco caótico, teve dólar batendo 6, a gente teve a revisão de projeção de Selic ocorrendo paulatinamente, né? Várias casas subindo projeção para cima. E hoje, quando a gente pega o Focus, né, que é o consenso ali do mercado, coloca que a gente vai ter juros de 2 dígitos, pelo menos até 2028, né? Que é o range que a gente tem dentro do relatório. Para além das projeções suas aí da Warren acerca de Selic, né? O que vocês esperam para o próximo Copom e tudo mais. De fato, a gente deve ver esse horizonte de juros restritivos por muito tempo. O Brasil vai continuar sendo um país de Selic de 2 dígitos, assim, muito dificilmente a gente volta para o patamar saudável. Esse é um problema grave no Brasil, que são juros muito altos, né? Você tem um juro real hoje, com a Selic em 13,25, uma inflação esperada, digamos, de 5%, nós estamos falando de um juro real de mais de 8%. É um dos maiores do mundo, né? É o maior do mundo, né? E então ele acaba limitando a iniciativa privada, os investimentos produtivos e cria um ambiente ruim para o crescimento econômico, isso sem dúvida. Agora, esse é o único remédio que o Banco Central tem mediante ao fato de a política fiscal estar desequilibrada. Então, enquanto não tiver a solução permanente para a questão fiscal, para que as expectativas voltem a se ancorar em torno da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional, né, que é uma inflação de 3%, lembra, né? Diga-se de passagem, então você vai ter que continuar com juros mais altos. Isso prejudica o crescimento. O que eu acho é que a política monetária nesse momento já é bastante restritiva, porque 13,25% nominal, sem descontar a inflação, já é bem maior do que a chamada taxa neutra de juros, que é um cálculo que os economistas fazem para saber, acima desse nível, a política está contracionista e abaixo desse nível ela está estimulando o consumo, o investimento, o crédito. Essa taxa neutra é calculada em torno de 4,5% a 5%, em termos reais, né? Então nós estamos acima em termos reais, estamos com 8, 8,5%. A política monetária, portanto, já é contracionista há algum tempo já. E ainda vai subir mais a Selic. Provavelmente vai até 15%, para depois começar a cair. O que eu acho é que se o governo não fizer besteira no fiscal e conseguir seguir a agenda do Haddad, fazer um contingenciamento orçamentário nesse ano, como eu comentei, e empurrar com a barriga pelo menos até a eleição, você consegue, a partir do final desse ano, começar a reduzir o juro. E aí você vai ter no ano que vem, provavelmente, uma convergência para um patamar mais baixo. Agora, estruturalmente, para a gente ter um juro real mais baixo do que esse que está aí nos últimos anos, nós vamos precisar de uma responsabilidade fiscal maior.
nós vamos ter que ter a dívida diminuindo em relação ao PIB. E isso só vai acontecer quando você tiver uma política de geração de superávites primários de novo, o que vai demorar alguns anos. Acho que 2027 vai ser um ano fundamental. Ganhe quem ganhar a eleição, você não vai escapar de um ajuste fiscal, porque não vai ter aquele cenário de 22, 23, em que teve aquela particularidade de que o governo de direita que estava saindo tinha feito uma expansão no último ano para tentar se reeleger, quase conseguiu, e o governo que estava entrando, que era de esquerda, ficou constrangido e não quis cortar gastos. Ele quis manter aquele Bolsa Família mais alto, aquele teto de gastos mais elevado, e não só isso, como promoveu mais aumentos, com a volta da vinculação da saúde e educação à receita, com a nova lei do salário mínimo que não existia, eles recriaram. Então, isso não vai poder acontecer em 2027. O contexto vai ser diferente, os incentivos vão ser na direção de ter um ajuste. Então, essa é a minha esperança, que a gente consiga, a partir de 27, reformular a política fiscal, orçamentária, para que a gente tenha juros mais baixos ao longo do tempo. Perfeito. Ainda nesse assunto do BC, para a gente fechar ele, a gente teve troca tem pouco tempo, né, do Roberto Campos Neto saindo e do Galípolo entrando. Aí sempre tem aquela discussão, o mercado desde o do ano passado ficou um pouco pacificado com o Galípolo. Queria saber a sua opinião sobre os dois, não só como especialista, né, como alguém que analisa, mas como economista de um modo geral. Você acha que a condução dos dois, do Galípolo ainda é muito curta, né, um comparativo bem pequeno, mas a visão dos dois como economistas e como presidentes do BC tem sido boa? Como é que você enxerga essas duas figuras? Eu tenho um bom relacionamento com os dois, né? Sou amigo do Gabriel Galípolo. O Roberto Campos Neto foi uma figura importante que, para nós na IF, quando eu estava na IF, na Instituição Fiscal Independente, apoiou a iniciativa, tinha bastante diálogo com ele, então era uma pessoa muito agradável, né? Eu acho que ele fez uma boa gestão. A despeito de toda a crítica que ele levou, principalmente recentemente, depois da eleição do governo Lula, ele conduziu o Banco Central tecnicamente. Você pode criticar por um episódio ou outro, mas é uma pessoa que tem uma experiência de mercado muito grande. Não é um acadêmico, alguém especializado num tema específico e tal, né? Mas ele conhece muito o mercado. Foi de tesouraria, foi de banco muito tempo. Então isso ajudou a que ele fizesse uma boa gestão na minha avaliação. O Galípolo tem um outro perfil, mais plural, já trabalhou em governo, inclusive aqui no governo do estado, na área de PPPs e concessões, que é a área de origem dele, no governo Serra. Ele também teve experiência no setor privado com o Banco Fator e academicamente é uma pessoa muito qualificada, conhece muito de economia. E ele tem uma vantagem também, que ele tem um bom traquejo e um bom jogo de cintura, o que às vezes é criticado, né? Porque o pessoal fala, ele é tão próximo do Lula que o Lula vai mandar no Banco Central. Eu penso o contrário. E essas decisões iniciais dele estão mostrando o contrário. Que ele é que vai exercer uma boa influência sobre o governo, porque como ele manja também de política fiscal, de outras searas da economia, e ele é muito ouvido pelo presidente, ele pode ajudar também a mostrar para o governo a importância do ajuste fiscal, da responsabilidade com as contas. E do ponto de vista da gestão, ele vai fazer a coisa de maneira independente. É para isso que existe o mandato, para isso que existe o corpo técnico do Banco Central. Obviamente que o Banco Central também faz parte do mundo político. É uma instituição que hoje é regida por uma lei que dá autonomia para os diretores, autonomia técnica, mas a política monetária é parte da política econômica, que é política pública como outra qualquer. A diferença é que ela é mais técnica, é que ela requer mais conhecimentos técnicos para ser executada. E, sendo, portanto, parte dessa institucionalidade política e da política econômica, é natural que haja diálogo, que os parlamentares queiram saber, que haja prestação de contas, como prevê, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal, toda a legislação vigente, tanto assim que o presidente do Banco Central vai periodicamente ao Congresso. E segue a vida, quer dizer, eu não me preocupo com isso. Eu acho que o problema não está no Banco Central, o problema está na política fiscal. Perfeito. E para a gente se encaminhar aqui para o final das perguntas mais abertas aqui, ah, você que sempre está no debate público, tem uma relevância grande, que escreve suas colunas. Se você tivesse que recomendar 3 livros para entender o Brasil, especialmente no campo econômico, o que que você recomendaria? Boa pergunta. Eu acho que o primeiro é o Economia Brasileira Contemporânea, do Fábio Jambiagi e coautores, que é muito bom, foi atualizado. Tem a primeira versão, que
Tem até um artigo do ex-ministro Delfim Neto, agora saudoso Delfim Neto. Então dá para você conhecer um pouco da história econômica. O Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, que é um clássico, né? Esse, para quem não leu, não conhece nada do Brasil, porque ali é que a gente consegue entender a formação da sociedade eh, econômica, do ponto de vista econômico, né? O capitalismo, como nasceu esse capitalismo, no caso brasileiro, como a sociedade e a economia estavam organizadas, e isso ajuda a entender o presente, né? E o terceiro, para fazer o jabá do meu livro, eu vou incluir o Contas Públicas no Brasil, que é um livro que eu organizei junto com o Josué Pellegrini, que é especialista também, trabalha comigo lá na Warren. Foi publicado em 2020 pela Saraiva. Perfeito. Então ficam aí as recomendações. Aliás, esse do Furtado é realmente muito. Acho que todo mundo que passou por faculdade de economia lê ele, né? Porque ele é super embasado. Eu lembro que eu peguei a cadeira de economia na faculdade, tinha que ser a Bíblia assim, do semestre pra você fazer as provas. Sim. E o que eu ia perguntar também, a pergunta que a gente faz aqui para todo mundo que senta aí na cadeira que você está sentado, a gente sempre pergunta como CEO, etc. Você é o primeiro economista que tá vindo aqui. Então, dito isso, né, você que tem essa trajetória diferente, está em outras esferas, qual que foi o seu pior e o seu melhor dia como economista ou como membro da administração pública? Boa pergunta, viu? Eu acho que os 2 melhores dias, assim, em geral, foram quando eu fui indicado para a IFE, né, que eu tomei Uhum. posse. Foi muito importante, porque era um desafio muito novo para mim, inclusive do ponto de vista de gestão, e tirar uma instituição do zero, né, não existia. Eu ia ser o primeiro diretor executivo, ia ter que montar a equipe, usar o pouco orçamento que a gente tinha ligado ao orçamento do Senado para fazer os relatórios, para mostrar credibilidade, para mostrar que de fato ia ser uma instituição independente. Então foi esse dia 30 de novembro de 2016 que eu comecei lá os trabalhos na IFE, e depois, em abril de 2022, quando eu assumi a Secretaria da Fazenda, que era um sonho também, né? Eu não pensei que eu fosse ser tão cedo, com 35 anos, e foi muito bom, porque foi uma baita experiência. E houve, obviamente, altos e baixos. Você vai aprendendo a fazer política, a lidar com as pessoas, os interesses que vão surgindo dentro do próprio governo. E tem que ter jogo de cintura, né? Não dá para você querer comprar todas as brigas. Isso é uma coisa que eu aprendi, né? A Procuradora-Geral do Estado, que é a advogada, né? Vamos dizer assim, do governo, que responde por toda a classe ali dos procuradores, e tal. Eu lembro que um dia ela falou para mim, logo no começo da minha gestão na secretaria: secretário, precisa comprar todas as brigas? Escolhe melhor, tal. Porque eu sou meio beligerante, eu acho que tem que fazer as coisas certas e tal. E obviamente que esse propósito é importante, mas a gente também tem que saber agir estrategicamente. E acho que esse foi um aprendizado. Então, dos dias difíceis, acho que foram algumas das brigas que eu tive que comprar, tanto na IFE quanto no período da secretaria, mas acho que todas elas levaram a aprendizados Teve alguma que lhe relevantes. marcou muito, alguma que foi mais difícil de lidar? Na IFE teve um caso importante. Quando teve o teto de gastos no governo Temer, a emenda constitucional 95 de 2016. Eu, na época da formulação do teto, eu até publiquei alguns artigos, eu não vou dizer críticos, mas que problematizavam várias questões do teto. Por exemplo, o orçamento é muito rígido, é importante ter uma limitação para o gasto, mas como que eu vou conseguir cumprir se eu tenho que gastar com a Previdência, tenho que gastar com o salário mínimo, com abono salarial, essas coisas todas crescem acima da inflação e o teto novo que está sendo proposto obriga a crescer só pela inflação. Vai explodir, não vai funcionar. Esse tipo de discussão eu fiz antes. Aí foi aprovado, né, o novo regime fiscal, né, que era o teto de gastos. E aí eu estava na IFE e nós fizemos uma nota mostrando a importância das regras fiscais, a importância do teto, e fizemos uma projeção para mostrar por órgão e por poder como que o teto ia incidir. E algumas dessas instituições, desses órgãos, na nossa projeção feita nessa época, em 2017, essas projeções mostravam que em 2019 alguns órgãos iam explodir, não iam conseguir cumprir o teto. Um deles era o Senado. E nós pusemos a tabela lá, mas não era uma coisa sobre o Senado estava na tabela. Aí o presidente do Senado à época, o presidente Eunício Oliveira, e hoje eu vejo que eu errei também. Eu poderia ter mostrado para ele antes, por exemplo, a nota, explicado e tal. Mas como a gente tem autonomia, aí a experiência também, né? Eu falei, não, a gente tem autonomia, vamos publicar, né? E gerou uma reação negativa. Ele foi contra a IFE.
Depois a gente corrigiu e ficou tudo bem. Mas foi uma reação bem dura dele no início. E daí a gente conseguiu, com a ajuda de outros senadores, reconstruir essa relação. Tanto que na crise dos combustíveis, lá no governo Temer, eu fui chamado também pelo mesmo senador o Eunício Oliveira para ajudar a fazer as contas do efeito fiscal, né? Que na época o governo Temer criou lá um subsídio, acho que de 9 bilhões de reais, e o presidente Eunício queria fazer as contas, então ficou tudo bem depois, mas foi estressante para mim Uhum. pessoalmente, inclusive, essa pressão que ele fez quando ele discordou da nossa nota. Perfeito. E só pra gente fechar, você citou a questão do teto, acho que do ano passado para cá é super relevante a discussão de regra fiscal, né? Tem aquela discussão se o arcabouço tem credibilidade ou não. Na sua visão, a regra que a gente tem hoje é do arcabouço, ela perdeu de fato muito a credibilidade junto ao mercado? E se é válido discutir a volta do teto ou se a gente tem que desenhar outra regra? Como é que você enxerga isso? Eu vejo o novo arcabouço fiscal como uma boa regra. Eu tenho falado isso desde o início e continuo falando. Porque até teve uma troca de artigos entre outros especialistas e eu e o Josué Pellegrini, inclusive, né, que fizemos essas análises, e do outro lado o Marcos Lisboa e o Marcos Mendes, e a gente avaliou o seguinte, que eles achavam que o arcabouço era ruim, continuam achando provavelmente, porque ele não seria sustentável. E nós mostrávamos o contrário, que se determinadas medidas fossem tomadas, por exemplo, a premissa que você adota para a correção dos salários dos servidores, a premissa para o salário mínimo, os precatórios que vão ter que ser todos pagos até 2027, tudo isso faz diferença na projeção. O que eles argumentavam é que, sob determinadas premissas, a regra não ia durar. E nós, o contrário. Então, o nosso problema não é de regra fiscal. Essa questão da sustentabilidade da regra, o teto de gastos também tinha. Porque inclusive, ele é bem mais duro do que o novo arcabouço. O teto, ele só permitia crescimento pela inflação da despesa. Uhum. O novo arcabouço permite um crescimento real de até 2,5%, né? De 0,6% a 2,5%. Então, nesse aspecto, ele é mais flexível. Se você diz que o novo arcabouço é insustentável, então o teto pior ainda, percebe? O problema não é a regra. Eu acho que essa maior flexibilidade do novo arcabouço é boa, dá mais sobrevida, maior sobrevida para a regra, e o que nós precisamos de fato é o compromisso político com o ajuste. Não adianta eu formular a melhor regra do mundo e não ter do outro lado o governo ou os governos tomando as medidas para controlar a despesa. Se não tiver isso, meu caro, aí entra governo, sai governo, você muda a regra fiscal, não adianta nada. Então, eu acho que não é o caso de discutir de novo a regra fiscal. Mantenha essa que está aí, mas cumpra, né? E faça o ajuste fiscal. Esse que é o recado. Nesse aspecto, o mercado tem razão de criticar o governo e o governo deveria ter humildade e reconhecer. Claro que o mercado exagera, porque mesmo quando o governo faz coisas boas, como fez o pacote fiscal, ele vem e fala que é ruim, porque não analisa, porque tem que dar resposta rápida, porque os clientes querem saber, seja lá qual o motivo, por especulação, sabe Deus. E depois, aí quando ele vai deglutindo as coisas, ele vai mudando, né? Você percebe que acontece isso nos diferentes setores do mercado. A minha opinião pessoal é de que, sim, a percepção geral do mercado é que o governo perdeu credibilidade. É difícil você retomar isso. Você vai precisar fazer o contingenciamento esse ano, relevante, e talvez algo a mais. Eu não acredito nesse algo a mais porque politicamente não tem espaço. O Congresso não vai querer aprovar mais medidas duras. Então, faça aquilo que está ao seu alcance, mas não deixe de fazer. Faça o contingenciamento. É esse o meu conselho para o ministro Haddad. Corte 30, 35 bi logo de cara. Aprova o orçamento, apresenta o relatório bimestral, que já vai ter que ser no dia 22 de março, provavelmente alguns dias depois da aprovação do orçamento pelo Congresso, num cenário otimista, e aí já mostra que vai conter aquilo que está na sua mão, e aí sim você não vai resolver o problema fiscal, mas você vai dar um choque de credibilidade. Tá ótimo, Felipe. Muito obrigado pela conversa, muito obrigado por falar com a gente aqui da História, foi um prazer. E muitíssimo obrigado também
para você que acompanha a gente, né, para você que faz audiência, é muito importante a sua opinião. Lembrando, deixe aí nos comentários se você quiser que a gente traga aí algum economista, alguma personalidade do mercado, algum CEO, deixe aí nos comentários que a gente faz o possível para trazer aqui na Dinheiro Entrevista. E não esquece de engajar também, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seu amigo que gosta desses temas, que é muito importante para ajudar o nosso trabalho e para o YouTube entregar o nosso conteúdo para mais gente. Lembrando que você também pode acompanhar o Dinheiro Entrevista no Spotify, a gente sobe todos os programas aqui no Spotify, nas principais plataformas de streaming. Então é isso, não esqueça de engajar, deixa a sua opinião nos comentários ou manda pra gente nas redes sociais da Isto É. Um abraço e tchau, tchau.